Irmãos, hoje é o culto da família, onde eu gostaria de trazer uma palavra de sabedoria para as famílias, onde eu vou usar o tema sabedoria que transforma o lar. A palavra do Senhor nos diz em Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Pode colocar aí, por favor, essa não vai ser a leitura, mas eu vou usar como forma de introdução para o nosso tema sabedoria que transforma o lar. E Oséias, capítulo de número 4, não vai ser a nossa leitura. E o versículo de número 6, o irmão vai colocar na tela e diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Vamos para o nosso texto de Provérbios 24, onde eu quero ler o versículo de número 3 e o versículo de número 4, para o tema sabedoria que transforma o lar. A nossa família está sendo destruída por falta de conhecimento. E o tema é sabedoria que transforma o lar. Provérbios 24, versículo 3 e o versículo número 4. Nós vamos fazer assim, eu vou ler e eu peço que depois os irmãos leiam novamente esse versículo. Amém? Provérbios 24, versículo 3, nos diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Os irmãos possam ler novamente, por gentileza. Amém. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor, porque o Senhor já nos deixou nós louvar o Teu nome. O Senhor está nos deixando nós termos comunhão. E agora, Senhor, nós queremos pedir que a mesa, Senhor, traga para nós edificação para as nossas famílias. Testemunhando que as nossas famílias estão sendo destruída, porque está faltando conhecimento, está faltando sabedoria para as nossas famílias. E hoje, Senhor, nós queremos sair daqui com as nossas famílias, entendendo que nós precisamos usar a sabedoria celestial, entendendo que nós precisamos usar a inteligência e o conhecimento do Senhor para firmar as nossas famílias. Pois assim nós pedimos graça, pedimos misericórdia. Agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Mas eu quero fazer lembrança, Senhor, daqueles que voluntariamente decidiram não vir à Tua casa essa noite, onde eu peço, Senhor, e clamo, apelo pelo Teu Santo Espírito, Senhor, porque só Ele tem o poder de convencer da necessidade que nós temos no dia de hoje, dia do Senhor, adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. A necessidade, meu Deus, que temos de conhecer o Senhor mais mediante a Tua palavra e desprezar o Senhor, o conhecimento do Senhor,
desprezaram a sabedoria do Senhor. Ó Deus, haja com misericórdia e haja com graça com as famílias da tua igreja. Essa é a minha oração, que eu peço, Senhor, com temor do Senhor, e clamo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Sabedoria que transforma o lar. A palavra do Senhor vai nos dizer em Tiago, capítulo de número 1, e o versículo de número 2, ou melhor dizendo, versículo de número 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos, olha a promessa, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Versículo 6, ele vai dizer: peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, as nossas famílias, ela está sendo destruída porque falta conhecimento. E o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo, por meio de Tiago, que se nós queremos sabedoria para as nossas famílias, nós devemos pedir a Deus. Porque a sabedoria que transforma o lar é a sabedoria vinda de Deus. Toda casa ela pode ser construída com tijolos, mas o lar ele só é edificado por princípios. Muitas famílias desejam ser abençoadas, mas muitas famílias não entendem que para ser abençoada preciso ter sabedoria. E aqui em Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4, vai nos mostrar o caminho para a construção do nosso lar, que é a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. Então, aqui nós temos 3 pilares que vão transformar a nossa família. Essa noite vamos ver com os irmãos 3 pilares que vão mudar a nossa família. Irmãos, eu estou muito preocupado com as famílias da igreja. Eu estou muito preocupado que eu estou vendo, presenciando, que Satanás ele está atacando as famílias da igreja, e as famílias da igreja estão caindo porque não estão tendo essa sabedoria. Esse versículo de número 3, ele vai dizer: com a sabedoria edifica a casa com a sabedoria edifica-se a casa, dá crescimento para essa casa, e com a inteligência ela vai se firmar. E pelo conhecimento vai se encher as câmaras de todos de bens preciosos deleitáveis. Então aqui nós temos 3 pilares que vai transformar os nossos lares. 3 pilares que vai transformar o lar que está precisando ser transformado. Então o primeiro lar que eu gostaria de destacar é a sabedoria que vai edificar a casa. O versículo de número 24, ou melhor dizendo, capítulo número 24, versículo 3, ele vai dizer: com a sabedoria edifica-se a casa. Mas o que é sabedoria? O que é sabedoria?
Sabedoria, primeiro, não é uma inteligência humana. Você pode estar pensando, mas eu tenho essa sabedoria, eu tenho essa inteligência humana, e assim eu vou edificar a minha casa. Não, não é sabedoria. Hernandes Dias Lopes ele diz que sabedoria é olhar com os óculos de Deus. Sabedoria é pregar essa palavra e como se fosse o óculos de Deus, nós olharmos para dentro das nossas famílias e ver como nós vamos edificar essa família. Então, a sabedoria é agir segundo os princípios de Deus. Isso é sabedoria. Não basta somente eu saber, mas eu preciso ter essa sabedoria, e essa sabedoria é os princípios de Deus por meio da prática. Jadson, por gentileza, coloca para mim em Mateus, capítulo de número 7. Vou ler aqui, versículo 26. Nós temos aqui o exemplo de sabedoria prática. Sabedoria é olhar com os olhos de Deus. Sabedoria é agir segundo os princípios de Deus. E o Senhor Jesus Cristo ele diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras, eu falei 26? E não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, essa aplicação é a negativa de sabedoria. Por que o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim? Que aquele que ouve, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, nós temos esse saber, mas quando eu não pratico essa palavra, quando eu não coloco os olhos de Deus, o homem, a família vai ser comparado com uma família insensata, sem juízo, que está edificando a sua casa sobre a areia. Mas o provérbio ele vai dizer: com a sabedoria nós vamos edificar a nossa casa. Coloca para mim aí, Jadson, nesse mesmo capítulo, mas agora o versículo, tá 26, coloca o 24. Mateus, capítulo de número 24, capítulo 7, versículo 24. Eu errei o versículo aqui, mas fiz uma aplicação ao contrário. Agora eu vou fazer uma aplicação de forma positiva do que é sabedoria. Todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, isso é um princípio de Deus, será comparado a uma família prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso para que o provérbio de número 24, versículo de número 3, quando ele diz que com a sabedoria edifica-se a casa, ele está dizendo que quando a família tem sabedoria, que é agir com os princípios de Deus, que é olhar para as coisas com o óculos de Deus, ele está nos dizendo que quando a família tem essa sabedoria, essa família, ela pratica a palavra de Deus. Por isso que diz: com a sabedoria edifica-se a casa. Porque a sabedoria de Deus é a sabedoria que vai nos ajudar, nós como famílias, a praticar a família de Deus. Então, como é que eu ilustro isso de uma forma prática, para nós entendermos o que é sabedoria? Irmãos, de uma forma prática, praticar, ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus é da forma como eu ajo dentro do meu lar. Lembra que Oséias diz que as famílias estão sendo destruídas porque está faltando esse conhecimento, está faltando essa sabedoria.
Porque no mundo que nós estamos vivendo, onde Satanás ele vive para destruir as famílias, e quando eu não tenho essa sabedoria, pai, quando a mãe, os filhos não têm essa sabedoria por meio da prática, a sabedoria prática da forma como eu trato a minha esposa, como a minha esposa me trata, como meus filhos me tratam, como eu trato os meus filhos. Por exemplo, de uma forma prática. Tem muito esposo que fala cada boboseira para a sua família, chamando para a sua esposa, chamando a esposa de doida, de lesa, de palavras vulgares. Isso não é sabedoria, isso vai destruindo o relacionamento. Tem muitas esposas também que, ao contrário, não agem com a sabedoria de uma forma prática para praticar a palavra de Deus, qual nós estamos aprendendo aqui no livro de Colossenses, que a esposa ela tem que ser submissa ao marido, mas muitas das vezes ela não tem essa sabedoria, e em vez de edificar essa casa, ela está firmando essa casa sobre a areia. E quando chegar a tempestade da vida, quando chegar os ventos da vida, ilustrando ou simbolizando as circunstâncias da vida, essa casa ela vai cair porque faltou a sabedoria. Irmãos, para nós falarmos, a Bíblia diz que todos os nossos atos têm que ser com amor. Toda a nossa palavra ela tem que ser uma palavra de sabedoria, tanto para a esposa, como a esposa para os filhos, como para o marido, para com a família. Tem que ter palavra de sabedoria, porque Provérbios está dizendo que é essa sabedoria que vai edificar a casa. É essa sabedoria que vai dar crescimento a essa casa. Então, falar com sabedoria é falar com calma, não é com gritos. Já viu maridos gritando com as esposas? Esposas gritando com o marido, filhos, é uma gritaria. Ou seja, falar com sabedoria é ouvir antes de responder. Falar com sabedoria é resolver todos os conflitos familiares sem humilhar as pessoas e orar antes de decidir. Então isso é sabedoria. Irmãos, por que as famílias estão caindo? Porque falta sabedoria, falta olhar com os óculos de Deus, falta praticar os princípios de Deus. Hoje é o dia do Senhor, hoje era para estar todas as famílias, não foi por falta de convite, porque nós começamos a colocar o convite no grupo da igreja desde terça-feira. Então as famílias não estão interessadas em adquirir sabedoria. E é por isso que está havendo essa decadência, onde as famílias elas estão caindo, porque não há sabedoria dentro do lar. Muitas das vezes o pai, que é o cabeça, que é o sacerdote, ele não usa com a sabedoria celestial, porque precisa se usar dessa sabedoria celestial para conduzir a tua esposa, para conduzir os teus filhos ao caminho do Senhor. E hoje não há essa sabedoria. E quando não há essa sabedoria, aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, será como uma família insensata, não tem juízo. E lá no final do último versículo, olha o que ele vai dizer lá, Mateus 27, 27, ele vai dizer assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, porque não teve sabedoria. E se não teve sabedoria, foi grande a sua ruína. Irmãos, as famílias estão sendo destruídas porque lhe falta sabedoria. Então, uma casa sempre pode ter problemas, mas quando a sabedoria ela entra em cena,
Quando a sabedoria ela é praticada, ela vai apagar todos os dados do inimigo e a paz vai voltar a reinar dentro do lar. Ou seja, lá sem Deus pode até ter uma casa bonita, como nós vimos por aí, mas quando lhe falta a sabedoria, aí essa casa ela é destruída. O provérbio está dizendo: com a sabedoria se edifica a casa. Se a sua casa ela está destruída, você precisa pedir a Deus: Senhor, me dê sabedoria para reconstruir o meu lar. Como é que eu vou proceder daqui para frente para não usar as armas carnais, mas sim as armas espirituais? Diga assim: Senhor, me dê a prática da tua palavra para reconstruir a minha família. Porque com a sabedoria edifica-se a casa. Então, o primeiro pilar que nós temos, o primeiro pilar é a sabedoria que vai edificar a casa. Porque sabedoria celestial é sabedoria que transforma o lar. O segundo pilar que ele vai nos dizer aqui ele vai dizer: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência, com entendimento, em outras traduções, ela se firma. Então, eu tenho sabedoria, essa casa ela vai ser edificada. Edificada quer dizer crescimento. Mas com a inteligência, o que vai acontecer? Agora ela vai se firmar. E o que é inteligência? Inteligência é compreender, nesse contexto aqui, é compreender o outro, não agir com impulso. Ou seja, nós temos a sabedoria, agora nós precisamos ter a inteligência. Como é que eu ilustro isso de forma prática? Agir com inteligência. É aquele marido que às vezes chega atrasado, e a mulher não procura saber porque o marido se atrasou, e quando ele abre a porta, vem 4 ou 5 ou 10 pedras na mão. Quantos? Cadê os maridos aí, as mulheres? Quantas pedras vêm na mão? Quantos, Mateus? Não passa, né? Nenhuma, graças a Deus. Mas na minha casa não é assim não, porque a minha mulher é pecadora. E quando ela falta com inteligência, o negócio pega, né? Então, essa inteligência que ele está dizendo é não agir com impulso. É quando o marido chega, dá aquele beijo nele, dá a toalha dele, a roupa para ele tomar banho, né? Faz a merenda para ele. Aí lá nas tantas tu vai agir com inteligência, porque tu quer firmar a tua casa. Lá nas tantas tu vai conversar com ele. Isso é agir com inteligência. Então inteligência é compreender sempre o outro, não agir com impulso. Também da forma ao contrária, né? de uma forma prática. Porque hoje muitas das vezes nós não entendemos as nossas esposas, né? Nós não entendemos elas, não entendemos os nossos filhos. Então tem que ter essa inteligência. Trocando isso em miúdos, tem que ter esse jogo de cintura para que essa casa ela venha se firmar. Para que essa casa ela venha se firmar. Então, ter inteligência é saber o tempo certo de falar e o tempo certo de calar. Isso é inteligência, para que essa casa com a sabedoria ela vai crescendo, mas com essa casa ela vai se edificando. Por quê? Porque dentro do lar opera a inteligência, esse pilar. Então tem muitos maridos que não entendem as esposas.
Por quê? Porque falta esse entendimento. Assim como também tem muitas esposas que não entendem aos seus maridos, e muito menos filhos que não entendem seus pais, e pais que não entendem seus filhos, porque lhe falta inteligência. Da forma como você vai falar com a sua esposa, da forma como você vai falar com o seu filho, precisa de ter entendimento. E aqui é uma diferença, tá, irmãos? Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra coisa. O que é inteligência aqui nesse contexto? O que é inteligência? Inteligência é preencher todas as atitudes com a sabedoria que ele está dizendo. Então, qual é a ideia aqui que ele está passando? Eu tenho a sabedoria, aí eu vou preencher ela por meio das atitudes, por meio prático. Ou seja, eu tenho essa sabedoria que quando minha esposa, quando a esposa, o esposo, os filhos, com esse entendimento que pela palavra de Deus vai nos trazer, eu vou saber agir da forma que vai glorificar a Deus. Então isso é inteligência. Isso é inteligência. Meus irmãos, muitos lares estão caindo porque a família, ela não é uma família inteligente. Uma família que está caindo é por falta de entendimento. Então só não basta somente começar bem, precisa-se também acabar bem. Então tanto a sabedoria como o entendimento faz parte desse pilar para que essa casa ela continue sendo edificada e agora firmada. A pergunta é fazendo a aplicação. Você, marido, esposo, sacerdote, cabeça, você tem usado essa inteligência dentro do seu lar? Ou a inteligência só é para coisa a mais? Você, esposa, você tem usado a inteligência da forma como fala, como trata o seu esposo, da mesma forma, pais com os seus filhos. Hoje nós estamos vivendo no mundo da tecnologia e precisa muito de sabedoria, precisa muito de entendimento, de inteligência para lidar com essas coisas, porque caso contrário, o inimigo que está aí para destruir as famílias, ele vai destruir as famílias porque está faltando sabedoria, como está faltando também inteligência. Então nós precisamos fazer essa aplicação, porque uma casa sem inteligência é uma casa que sempre vai estar à beira do barranco para cair. E é isso que está acontecendo, irmãos. Muitos lares não tem mais sabedoria dentro do lar. Muitos lares não tem mais entendimento dentro do lar. Então ele vai dizer, com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. E o terceiro pilar é o pilar do conhecimento. Versículo de número 4, ele vai dizer, pelo conhecimento se encherão as câmaras de sorte de bens preciosos e deleitáveis. Quando ele diz que a família tem conhecimento, ele está se referindo que essa família é uma família abençoada. É uma família cheia de bênção, porque ele vai dizer, pelo conhecimento encherão as câmaras de sorte de bens preciosos e deleitáveis. Nesse contexto quer dizer bênção de Deus para a família. Mas o que é conhecimento que ele está falando aqui, irmãos? É fazer uma faculdade? Como hoje ocorre, né? Ocorre, está assim, os filhos
dos filhos, não estou dizendo que não deve fazer, que deve fazer, mas muitas das vezes está sendo a prioridade, né? Pai fazer curso, fazer faculdade, mãe também, filhos também, mas não pegam esse, mas não tem esse conhecimento. E conhecimento aqui é buscar aprender as coisas de Deus. Buscar conhecer as coisas de Deus. Então, famílias que conhecem a palavra de Deus evita muitos sofrimentos. Evita muitos sofrimentos. Então, muitas das vezes, as nossas famílias, elas não são abençoadas porque falta esse conhecimento. As nossas famílias, muitas das vezes, ela não é abençoada por Deus porque as famílias não querem buscar conhecimento, irmãos. Irmãos, hoje, graças a Deus, nós estamos vivendo momentos que a tecnologia ela tem sido favorável para nós trazendo conhecimento das coisas de Deus. Claro que tem que ter uma peneira, mas hoje nós temos acesso à internet, a estudo da palavra de Deus. Nós temos Bíblias de vários modelos. Então o conhecimento ele está aí. Mas Oséias diz que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, porque a família não tem esse pilar do conhecimento. Irmãos, mais uma vez, com temor e tremor, nosso culto de doutrina não tem sido assistido pelas famílias. O apóstolo Lucas, ele vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 42, que o povo, ele perseveravam na doutrina, conhecer o que é doutrina, conhecer o que é oração. As famílias não querem doutrina, não querem conhecimento. O povo não quer vir para a igreja, por isso estão sendo destruídos, porque não querem buscar a Deus. Como é que Deus vai abençoar as famílias se o povo não quer conhecimento? Não tem, irmãos. Há promessas, e essa aqui é uma, somente para os filhos de Deus. Porque ele vai dizer, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bênçãos, bens preciosos e deleitáveis. Então falta-se conhecimento da palavra de Deus na família. Então como é que o pai, como é que a mãe vai ensinar os seus filhos o caminho que se deve andar, se eles não têm conhecimento da palavra de Deus? Não tem como. Aí nós vemos uma geração em círculo. Geração em círculo, a mesma coisa. Filhos, filhas ficando grávidas, filhos fornicando, porque não tem conhecimento, o pai não ensinou isso dentro do lar, e é uma geração que vai rodando, e a mesma coisa, porque falta conhecimento dentro do lar. Os pais são os primeiros que não buscam o conhecimento. Como é que vão ensinar a sua família? Então não tem. Tem que ter conhecimento para que essas promessas elas venham estar nas nossas vidas. E como é que eu vou ilustrar isso de forma prática? Na oração em família. Para se buscar conhecimento, precisa-se orar em família. Precisa ter aquele momento de oração em família para buscar conhecimento. Precisa ter esse culto doméstico. Você já fez o culto doméstico com a sua família essa semana? Isso é buscar conhecimento. Você já orou com a sua família essa semana? Você já fez esse culto? Ter conhecimento dentro do lar, buscar conhecimento, é ter diálogo baseado na Bíblia. A conversa dentro do lar, pai, mãe, filhos, tem que ser baseado dentro da Bíblia, porque o conhecimento vem de Deus. Então precisa ter esse conhecimento dentro do lar, esse diálogo dentro da família, para que haja esse conhecimento. Mas como é que vai haver
né? Que um está para um lado, o outro está para o outro, não tem como haver conhecimento. E se não houver conhecimento, não tem como haver bênção. E se não tiver bênção de Deus, né, as famílias elas vão ser destruídas. Não estava pensando, eu, pastor, era para estar mais avançado. Mas o que eu estou fazendo? Tem que estar aconselhando o pai, tem que estar aconselhando a esposa, tem que estar dizendo para o crente vir para a igreja. Irmão, isso é coisa básica do crente vir para a igreja. Era para mim estar ensinando coisas mais profundas para as famílias, mas tem que voltar tudo atrás novamente, porque não há conhecimento, não há conhecimento na família, e os filhos vão fazendo o que querem, os esposos vão fazendo o que querem. Irmãos, a gente precisa entender o que é vontade de Deus, o que é permissão de Deus. Tem muitas famílias que Deus ele está sendo permitido, mas a sua vontade não está na sua família. Então nós precisamos entender. Hoje as famílias elas andam tão desesperadas que tudo pensam que é de Deus. E nem tudo é de Deus. Nós precisamos ter conhecimento para saber o que é de Deus. Hoje os jovens estão entrando em relacionamentos que muitas vezes não é de Deus, não foi Deus que colocou aquela pessoa. Estão se casando sem conhecer o que é casamento. E quando entram dentro do casamento, descobrem, mano, já era. Não dá mais, por falta de quê? De conhecimento. Não é o que entra pela porta da frente que sustenta a casa. É o que entra pelo coração. Então não é o que entra pela porta da frente que sustenta a casa. É o que entra no coração. E tem muita família, por falta de conhecimento, que está levando coisas para dentro do seu lar que não glorifica, não edifica a casa. Então o que destrói os lares hoje? É a falta de diálogo, é o orgulho, é a pressão financeira, influências externas, vida espiritual de oração. E Provérbios está dizendo aqui, mostrando o caminho. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de sorte de bens preciosos e deleitáveis, trazendo isso para uma forma bem prática e específica, é que a nossa família ela vai ser abençoada por Deus. Você vai ter aquela sabedoria, você vai ter aquela inteligência, e você vai ter aquele conhecimento. A tua família ela vai ser abençoada por Deus. Nós vamos ter filhos crentes, verdadeiramente em Cristo Jesus. Nós vamos ter crentes missionários. Nós vamos ter crentes, filhos, pastores. Porque a sabedoria, a inteligência e o conhecimento estão dentro do nosso lar. Então isso é bênção para as famílias. Isso é bênção para a família. Então Deus, ele não quer apenas casas cheias, mas Deus, ele quer lares transformados. Então, maridos, sejam líderes com sabedoria. Esposas, edifique com entendimento. Filhos, cresçam com conhecimento. E famílias, coloque-se no centro da vontade de Deus. Quando a sabedoria de Deus ela entrar no lar, tudo isso irá mudar, porque isso é promessa de Deus. Com a sabedoria edifica a casa, com a inteligência ela se firma, pelo conhecimento vem a bênção de Deus. Será que você pode dizer a minha família ela é abençoada? Você pode dizer isso? A minha família, eu ajo com sabedoria.
Na minha família eu ajo com inteligência e eu tenho o conhecimento para ensinar a esposa, para ensinar os filhos o caminho que se deve andar por meio da prática de Deus. Será que nós podemos dizer isso? Mas caso contrário, irá continuar. As famílias estão sendo destruídas porque falta essa sabedoria, essa inteligência e falta esse conhecimento. Então, esse provérbio, irmãos, ele destaca para nós 3 pilares. 3 pilares que vai trazer para nós sabedoria que transforma o lar. Sabedoria que transforma o lar. Então, o que nós iremos fazer? Iremos dizer assim: Senhor, eu te peço sabedoria. Senhor, eu te peço inteligência. Senhor, eu te peço conhecimento. Porque há uma urgência de colocar esses pilares dentro dos nossos lares. Há uma urgência de colocar esses pilares dentro dos nossos lares, para que assim, irmão, nós possamos retornar ao caminho, para a volta, para a prática da palavra de Deus. Então, eu fico muito preocupado com as famílias, irmãos. Como é que nós estamos conduzindo a nossa família? Será que nós estamos sendo pais, mães sábios diante de Deus? Será que nós estamos sendo esse pai, essa mãe inteligente? Será que nós temos esse conhecimento para passar para os nossos filhos? Nossos filhos eles olham para nós, isso é da natureza de filhos, olhar para um pai e ver o pai, a mãe como modelo para ele. Mas quando Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo de número 6, Paulo ele fala algo muito importante, que muitas das vezes nós fazemos isso dentro do nosso lar. Efésios capítulo de número 6, ele vai dizer assim, versículo 4: E vós, pais, não vos provoqueis a vossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando é que eu provoco meu filho a ira? Por falta dessa sabedoria, dessa inteligência, desse conhecimento, é quando eu não faço aquilo que é para se fazer. Quando eu não sou exemplo para o meu filho, e eu quero que meu filho faça isso, mas eu não sou exemplo. Estou provocando a ira nossos filhos, que muitos pais é assim, eles querem mandar, mas não querem ser. E isso, irmãos, para nós finalizarmos, nós precisamos aprender com esse provérbios. Com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de sorte de bens preciosos e deleitáveis. Para fechar essa mensagem, eu gostaria de fazer 3 aplicações de forma bem específica. A primeira aplicação, irmãos, de forma bem específica, é que nós precisamos usar a sabedoria de Deus. Se você quer que a sua casa ela venha se firmar, se você quer que a sua casa ela venha crescer, no sentido, pastor está falando 2 andar, 3 andar, não. No sentido espiritual, você pode ter um quarto, só um quarto, mas essa casa ela vai crescer espiritualmente. Então, use a sabedoria de Deus. Peça a Deus que Ele vai lhe dar sabedoria. A segunda aplicação, irmãos,
irmãos, é por meio da inteligência. Seja um pai, seja uma mãe, que exerça essa inteligência de forma prática. Pense antes de falar. Conte de 1 até 10 o que você vai falar para a sua esposa, o que a esposa vai falar para o seu filho, o que os pais vão falar para os seus filhos. Pense, dê uma pensada, usa com inteligência. Diga: Senhor, Ele me chamou isso, mas Senhor, eu vou falar isso para Ele, porque eu sou um marido inteligente, você é uma mulher inteligente. Você não vai pagar o mal com o mal, você vai agir com inteligência, que assim a sua casa ela vai se firmando. Ela vai se firmando, ela vai se firmando. E quando chegar a tempestade, essa casa ela não vai cair, porque ela está firmada na rocha chamada Jesus Cristo. E a minha terceira aplicação: busque conhecimento. Busque conhecimento. Se você, pai, mãe, puder fazer um seminário, faça um seminário. Busque conhecimento para que você possa ensinar a sua família o caminho que se deve andar. Porque quando você tem conhecimento, você vai ter bênção dentro do seu lar. Lembra lá do Salmo de número 128? Quando você tiver esse conhecimento, o que diz o Salmo de número 128? Tu vai ter as promessas. Bem-aventurado aquele homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, o que os filhos vão ser? Como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, pais, sobre Israel, porque você ensinou por meio do conhecimento a sua família como ela deveria andar nos caminhos do Senhor. E todas essas promessas é para você, porque Ele diz: pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, irmãos, para me encerrar, nós temos, fazer igual os irmãos pentecostais, nós temos a chave da vitória. Nós temos a chave da vitória, que é a sabedoria que vai transformar o nosso lar. E você que está aqui essa noite, nesse dia 28 de setembro de 2025, às 20 horas e 23 minutos, você tem essa responsabilidade de agir com sabedoria, com inteligência e com conhecimento. Caso contrário, a sua família vai ser a próxima que vai cair, porque isso é promessa de Deus. Promessa de Deus, e Deus ele não falha com as suas promessas. Amém? Que Deus possa ter misericórdia das nossas famílias e nos ajude com a sabedoria celestial. Vamos orar, pedindo a graça de Jesus. Querido Deus e nosso Pai, Senhor, primeiramente, eu quero levar a Tua igreja, como eu quero fazer também, pedir perdão do Senhor, Pai. Quantas vezes, Senhor, eu agi com falta de sabedoria. Quantas vezes, Senhor, nós agimos com falta de entendimento, Senhor. Quantas vezes nós não buscamos o conhecimento necessário para ensinar nossas esposas, nossos filhos, Senhor. Então, Senhor, eu te peço, nós te pedimos perdão, Senhor. Certo, Senhor, do teu perdão, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Nós queremos pedir a Tua graça, queremos pedir a Tua misericórdia e queremos, Senhor, orar pelas nossas famílias, pedindo ao Senhor sabedoria. O Senhor disse, e o Senhor não mente, que aquele que precisa de sabedoria peça liberalmente, peça que o Senhor lhe dá liberalmente. Então, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê sabedoria de forma que nós venhamos agir com Teus princípios, mediante a Tua palavra. Senhor, nos enche de inteligência espiritual, ao falar com as nossas esposas para conosco, ao falar aos nossos filhos, que possamos sempre falar palavras de bênção, Senhor. Palavras, Senhor, positivas, Senhor, mas não palavras negativas. Palavras que desanimem os nossos filhos, Senhor, mas palavras de afeto. Então nos ajude. Ó Senhor, também nos dê conhecimento, Pai, da Tua palavra, Senhor, para aplicar dentro dos nossos lares, Senhor. Nos dê esse conhecimento, para que as Tuas promessas venham estar nas nossas vidas, Senhor. O Senhor vai encher, Senhor, todos os nossos celeiros de sorte, de todos os bens, Senhor. Então pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia. Senhor, agora eu quero fazer uma oração especial por aquela família, Senhor, que não tem vindo mais à Tua igreja, porque lhe faltou a sabedoria, Senhor. Ó Deus, traga novamente essa família aos Teus caminhos. Haja com a Tua misericórdia, haja com a Tua graça, Senhor. As famílias que aqui estavam, que estavam trabalhando para o Senhor, que o Senhor usou até para pregar a Tua palavra, mas hoje não estão mais entre nós. Senhor, restaura os nossos filhos, Senhor, a comunhão contigo, dê a salvação para os nossos filhos, nos dê essa sabedoria para pregar a Tua palavra, para exortar por meio da Tua palavra, Senhor. Então pedimos graça e misericórdia para as nossas vidas, Senhor. E obrigado, Senhor, por todas as famílias aqui representadas. Repreenda toda a artimanha de Satanás contra as nossas famílias, Senhor. Não deixe que Satanás venha ter vantagem. Senhor, restaura o casamento que está destruído. Restaura as famílias que estão destruídas, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Essa é a minha oração que eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor.